Vamos lá. Então, as influências emocionais do sistema digestório, certo? Aqui um pouquinho do currículo que vocês já viram, né? Só com um pouco mais de detalhes. Vamos seguir. Bem, eu trouxe aqui para vocês analisarem uma coisa muito comum que acontece dentro do consultório. O que é? Vem o paciente e ele vem com uma queixa. Só que muitas vezes ele vem com a queixa e ele fez algumas pesquisas. Ah, mas eu acho que eu estou com isso. Ah, mas eu estou sentindo sintomas que me parece que é aquilo. E aí você precisa dar um olhar para esse paciente de forma mais clínica. Bem, não é que não é permitido, não é proibido você dizer até uma sugestão do que você poderia ter, né? Trazer um diagnóstico, né? E especialmente se esse diagnóstico for dele, não? E não de um profissional da área de saúde, que tem experiência, que foi treinado para isso. Então, a gente começa a olhar e tem que entender se essa queixa, esse diagnóstico que ele está trazendo, é porque ele está num quadro de ansiedade ou porque, de fato, ele relata pontos que são coerentes. Então, a gente precisa analisar, não só de forma orgânica, mas também de forma psicoemocional. Então, eu trouxe para vocês o que acontece por trás, muitas vezes, deste paciente que vai nos procurar, para que eles possam ser atendidos com suas queixas, certo? E aí, infelizmente, o mercado, né, na medicina tradicional, que tem alguns profissionais têm uma certa dificuldade de identificar, eles acabam se aproveitando, né, desse paciente e acaba gerando mais recursos para todo um sistema de saúde. Bem, o que acontece? Muitas vezes esse paciente é internado de forma desnecessária, com suspeitas ou análises que facilmente poderiam ser identificados se tão somente tivesse um olhar onde pudesse identificar a causa do problema. E aí ele acaba se internando, né? E estando naquele hospital, ele começa a usar consultas e exames desnecessários, e um custo vai se aumentando cada vez mais. E aí ele, muitas vezes, por receber um diagnóstico errado, ele também passa a consumir vários medicamentos, né? E nada deles resolve porque o problema, de fato, não foi devidamente reconhecido. E aí todos ganham, né? Então, eu coloquei aqui, 22% o hospital ganha com esse paciente, né? Eu botei até o mercado da saúde cega, quando ele não consegue realmente ver o que está por trás desse paciente, qual é a causa desse paciente que está gerando tantos transtornos, tantas queixas desse paciente. Então, ele chega, eu estou com dor, eu estou com dor de cabeça, eu estou com gastrite, dor no estômago, eu tenho diarreia, eu tenho constipação, e fica aquela verdadeira salada mista, né? E aí, aproveita esse paciente, vamos internar, vamos fazer exame daqui, vamos fazer exame. Ah, eu acho que é isso, vamos fazer exame. Ah, eu acho que é aquilo. E vão mais exames, mais ultrassom, mais ressonância, né? E aí esse mercado cada vez mais vai crescendo. Então, nós temos aí um aumento na farmácia com esses pacientes, né, desse mercado da saúde cega, com 45% a mais ganhando, por quê? Porque não consegue encontrar uma resposta, não, porque simplesmente não parou para ouvir o cliente e fazer uma visão clínica desse paciente da parte emocional. E aí os exames também, ó, crescem, né? E chega esses exames e qual é o resultado? Nada, não tem nada. E, geral, da forma geral, toda a equipe, do que recebeu no hospital, desde a recepção até a sua saída na ambulância, todos ganharam. E aí acrescenta-se o quê? Mais 10%. E aí a emergência que foi buscar essa pessoa, na verdade, também ganha, né? Esse paciente também ganha recursos, não? Então, em cima são mais 8% de ganhos no mercado cego da saúde. E essa segmentação de pacientes é um consumo da saúde que vem aumentando cada vez mais e atinge números, né, acima de R$ 1.150.000, 731 reais. Então, assim, a gente vê que, de uma forma, muda, todos, de certa forma, ganham. E, no final, alguém simplesmente identifica
que era simplesmente um problema digestório ligado ao estado emocional. Simples assim. Só um psicólogo ou um psicanalista poderia ter resolvido o problema daquele indivíduo. Então, nós vamos seguir. Eu queria contar para vocês uma historinha. É muito bom, né? Todo professor gosta de trazer alguma coisa para a gente identificar. Certa vez, quando eu estava de plantão, lá no Hospital da Marinha, eu peguei uma paciente muito interessante. Nessa época, eu ainda era estudante de psicanálise, então eu gostava de ouvir, especialmente os pacientes. Mas essa é uma paciente muito especial. Ela era equilibrada, era uma pessoa muito boa, mas que estava passando agora, pela primeira vez, por um procedimento cirúrgico na vida dela de emergência, que foi uma apendicite. Então, para aqueles que sabem, não tem como esperar, né? Explodiu, tem que realmente abrir, tirar e limpar toda aquela região abdominal. Então, essa paciente internou de forma às pressas, né? E ali estava presente juntamente com seu esposo. Mas ela se apresentou muito nervosa, muito ansiosa. E aí eu fui conversar um pouquinho com ela, né? Ela era enfermeira, estava de plantão à noite, e aí ela me contou toda a história. Por que ela estava tão ansiosa e tão nervosa? Por quê? Porque, primeiramente, ela nunca tinha apresentado nenhum problema grave que ela precisasse fazer uma cirurgia, né? Era a primeira vez. E segundo motivo é que ela nunca havia se afastado da filha, que ficou em casa sozinha. Por quê? Porque ela teve que ser operada, tinha que ter um acompanhante, e o acompanhante foi o seu esposo. Então, a filha ficou em casa sozinha. E acreditem, depois que eu escutei toda aquela senhorinha que eu dei assistência de enfermagem, me chamaram na emergência dizendo que tinha uma moça, né, muito jovem, que tinha dado entrada no hospital também, lá no Hospital Naval. E aí me falaram que era a filha dessa senhora. E o pai foi correndo para a emergência, né, para ver o que tinha acontecido, por que a menina estava lá. E aí o pai ficou naquela, né, entre o quarto da recuperação da esposa e a filha na emergência. E aí eu fiquei curiosa, como é que aconteceu, gente? A mãe internou e agora a filha está na emergência. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, por curiosidade, na emergência, ver como é que estava essa menina. Até mesmo para acalmar o coração da mãe, que ficou sabendo que a filha tinha dado a entrada na emergência. Nisso, quando eu encontro lá, quando eu entro na emergência, eu encontro este quadro, que eu acabei de colocar aqui para vocês. A menina estava com a paralisia facial parcial. E aí, eu fui conversar com aquela menina. E o pai nervoso disse, olha, fique calmo, eu vou ficar aqui com ela um pouquinho e volte e fique lá com sua esposa. Ele está certo. E aí, toda a equipe começou a atendê-la e tal, mas eu fui conversar com ela para saber o que tinha acontecido. Ela disse que ficou muito nervosa, angustiada, porque a mãe tinha ido para o hospital, que foi operada às pressas, e o pai foi, e ela nunca se viu sozinha, e ela, naquela angústia de estar sozinha, ela começou a sentir alguns sintomas, como dor de cabeça, sensação de tontura, dor na barriga, diarreia, uma dor no estômago embrulhando. E aí, como ela sabia que ela não podia fazer nada e ela estava ali sozinha, ela pediu ajuda para alguém que não podia ir naquele momento, porque por algum motivo só podia chegar depois. E aí, ao desligar o telefone, ela começou a sentir parte do seu rosto adormecer. O que nós entendemos com tudo isso? Eu me lembro até que quando eu escutei o diálogo dela, e aí eu fui para o médico, né, que estava atendendo ela, eu fui ver o que você vai colocar de diagnóstico. Aí ele colocou assim, estresse em alto grau. E aí eu comentei com ele rapidamente, eu disse, a causa não foi o estresse foi a resposta da causa. Aí ele olhou para mim e fez, e você sabe qual é a causa? Eu disse, acabei de descobrir. Pode colocar, histeria. E aí foi muito interessante, porque ele ficou pensando, então, tudo isso foi por causa do estado emocional? Aí eu contei toda a história para ele. E aí ele sabia também que eu era estudante de psicanálise, e ele disse, ok, eu não posso colocar na ficha, né? Até porque era uma ficha médica, né? Ele tinha que de certa forma, prestar conta para o hospital, porque existe um atendimento, um gasto, né?
Então, ele não colocou, mas ele concordou comigo depois que me ouviu. Então, muitas vezes a gente acha que o estado emocional, ele não nos afeta como organismo, mas sim ele afeta. O organismo é apenas o resultado daquilo que virá. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse aparelho digestório. Vamos lá. O que acontece? Neste caso, né, desta menina, né, dessa história, de fato, houve uma ruptura do ambiente onde ela se encontrava o quê? Protegida. Na verdade, existe uma síndrome do ninho vazio. E esse ninho vazio não só aconteceu com a mãe, mas como aconteceu também com a filha. Esse é um caso até que é de uma família que se relaciona muito bem, que até a sua falta, essa separação trouxe para ele, para a mãe, para a filha em especial, um problema psicoemocional reagindo no corpo. Mas existe outra classe que, infelizmente, é mais comum, onde os pais são os protagonistas, muitas vezes, desses filhos, que acabam desenvolvendo problemas digestórios. Então, eu trouxe aqui esse tema. Gente, esse tema é enorme. Só esse tema eu passaria tranquilamente 1 hora com vocês. Então, vai ser uma coisa muito, muito rápida. Pais tóxicos. Alguém já ouviu falar? Os pais tóxicos são pessoas adoecidas e que muitas vezes, por não saber lidar com ele mesmo, né, não sabe o que ele tem, acha que é assim, que é normal, então eles passam muitas vezes as suas cargas negativas para os seus filhos. Então, o que acontece? Eles acabam sendo formadores de filhos emocionalmente doentes. Infelizmente. A não ser que um desses pais, ou pai ou a mãe, né, identifique e consiga, de certa forma, ou de alguma maneira, proteger esta criança, ou este adulto, ou este adolescente. E o que pode trazer esses transtornos que vai ter uma resposta na parte digestória? Primeiro ponto, muitas pequenas falhas que aparentemente são inofensivas, mas na verdade elas são ofensivas. E uma dose, não uma dose grande, mas uma dose pequena, mas contínua, gera um estresse, uma carga de cortisol nesta criança ou nesse adolescente, que dificilmente ele vai saber lidar com essas emoções quando se ver numa posição mais futura. Então, quando os pais trazem a comparação dos filhos com outras crianças, quem não já viveu essa situação, hein? Jason, você já viveu? Ou alguém que esteja aqui me ouvindo? Ah, fulaninho é melhor que você. Ele é mais estudioso, ele é mais inteligente, ele é mais magro, você é gordo, né? Gente, eu já ouvi tanto isso. E graças a Deus isso não me adoeceu, ou quase, né? Então, é uma situação que a gente pensa assim, puxa, aquela criança está recebendo uma carga de emoções negativas, mas quem vai proteger esse menino? Quem vai dizer para ele que isso não é verdade? Muitas vezes, essa criança ou esse adolescente, ou muitas vezes até mesmo um adulto, ele não tem aquele que o defenda. E isso vai se somando. E a gente chama de uma soma. Tem mais. O que esses pais tóxicos podem trazer? Mães narcisistas, né? Que traz muitas cobranças e críticas pesadas, eu já ouvi, infelizmente. Então, diz assim, olha, por que fulaninho é melhor que você? Porque entrou na faculdade de medicina e você não conseguiu. Está fazendo enfermagem porque é frustrado. Já ouvi isso também. E não é. Gente, a faculdade é maravilhosa, seja ela qualquer área. Todas elas têm a sua posição e todas elas têm o seu bom aproveitamento, não é verdade? Não existiria enfermeiros se não tivesse os médicos. Não existiria medicina se não fossem os enfermeiros. A gente trabalha em comum acordo. Muitas das aulas a gente tem juntos, né? Muitas delas. Então, essas críticas pesadas, ou qualquer área de comparação, traz uma conotação negativa e uma descarga dentro da mente, do corpo, que ela não sabe lidar
E isso sai facilmente como resposta orgânica no corpo físico. Complexo de inferioridade. Quem aqui não já ouviu? Fulano, tu não é bonito, não, tu é gordinho. Fulana, que é magro, ah, ele sim, ó. É o sucesso com as meninas. Quem não já ouviu isso? São pequenos detalhes, né? Que numa soma faz muita diferença no nosso corpo. Então, esse complexo de inferioridade traz muito peso na vida de uma criança, traz muito peso no desenvolvimento orgânico, físico de uma criança, especialmente emocional. Brigas na frente dos filhos traz o quê? Insegurança. Sabe o que ele vai entender? Por que que eu vou me casar e ter uma mulher para viver assim como os meus pais? Brigando ou vivendo no mesmo ambiente como se fossem dois estranhos. Quem foi que disse que a criança não percebe? Quem foi que disse que um adolescente não sente? Sente. E se é nesse período de adolescência, é pior ainda, porque ele já está com muitas mudanças hormonais. Ele tem muitas perguntas para ele mesmo e ainda tem que responder as perguntas dos pais. É uma situação muito ruim, porque é uma cobrança muito grande, é muita pressão. Então, forma o quê? Filhos inseguros e perdidos. Sabe aquele adolescente que você olha, ele não sabe o que quer da vida? Ele não sabe mesmo. Ou não sabe para onde vai, ou para onde ir, o que seguir. Quem seguir? Muitas vezes o pai diz uma maneira, a mãe diz outra, a avó influencia para uma outra forma. E aí, como é que fica a estrutura psicoemocional dessa criança ou desse adolescente? Competição com os filhos. Muitos pais competem com os próprios filhos. Ah, não, eu fiz melhor, eu sou melhor do que você. Muito ruim. Aí você pensa que esses pais tóxicos, né? Seja pai, mãe, tio, tia, primo, existe também, que traz essa competição num tom de humilhação. Existe a competição sadia, onde, olha, vamos embora, você vai conseguir, eu também vou, bora. É diferente. Mas quando você olha, tu não vai conseguir, não, eu vou conseguir, porque eu sou melhor. Isso é uma competição negativa, maligna, eu diria. Então, nós temos que aprender a sair dessa situação e não absorver. Tem uma frase que, como psicanalista, eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus alunos. Quando você se deparar, preste bem atenção, quando você se deparar de frente a alguém que está lhe oprimindo por palavras, ele não está falando de você, ele está falando dele mesmo. Se você entender essa frase, você vai ter compaixão por ele e não raiva. E o sentimento de compaixão, ela é libertadora. E elimina todas as tensões que são produzidas no organismo para fora. E não guarda e torna uma doença. Agora, se for errar o contrário, tudo que vier de negativo das pessoas ou do ambiente onde você se encontra, isso vai se tornar em doença. E aí a gente vai distinguir que doenças são estas. E aí nós temos o resultado de uma pessoa que absorveu tudo isso e que não teve a professora Ellen para dizer essa frase. Certo? Comportamentos físicos de reações emocionais. Vocês já viram aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem que tem uma limpeza excessiva? Já viram? Que tudo que entra passa álcool. Ah, é a pandemia. Aí joga a culpa na pandemia. É fácil, né? Não, isso é uma mania. Isso pode ser facilmente patológico. Mania de limpeza, limpa a casa toda hora, fica lambendo aquele chão, não é verdade? Muitos homens lambem também o carro. Cuida melhor do carro do que da mulher. Não é verdade? Abusos sexuais, né? Uma organização excessiva, que se tirar o sapato... Gente, quem já viveu isso? Alguém jogou um sapato, aí um sapato caiu com a boca para cima, outro com a boca para baixo. E não consegue deixar assim. Tem que ir lá desvirar. Não é verdade? Então, muitas vezes, observe você mesmo, analise você mesmo. Será que
Que eu não estou exagerando nisso? Será que eu não posso deixar também o sapato um pouquinho virado com a boca para cima? Não vai matar ninguém, e nem a mim mesma. Então, um sentimento de abandono, né? De que tem que fazer porque não tem ninguém por você. Por que tem que fazer? Porque não tem ninguém por você? Existe um Deus que é por você. Necessidade de domínio, quer dominar o ambiente, domina a família, domina os filhos, domina o marido, domina a igreja, domina a sala de aula. É aquele dominador. É uma obsessão. São resultados de pais tóxicos, de crianças que absorvem tudo isso e na sua forma adulta. Outra característica também está contida na obesidade, ou o contrário, na magreza excessiva. Mas é mais comum na obesidade. E nelas estão contidas o quê? As doenças inflamatórias, que são resultado final dessa consequência da obesidade. E aí, ela se consegue viver naturalmente na sujeira ou na bagunça. Trazendo o quê? Revelando muitas vezes o que tem sentido dentro de si mesmo, que é a ansiedade e a depressão. Consegue conviver. Por quê? Porque lá fora está tão sujo quanto está acontecendo a sujeira dentro de si mesmo, dentro da sua mente. E aí eu coloquei uma fotozinho, né, de um homem que acabou de chegar do supermercado e está passando álcool em tudo. Acredite, esse homem pega a sacola plástica e toca fogo para que não entre nem no seu apartamento. Isso pode ser uma característica de uma pessoa que está sofrendo todas essas pressões, que facilmente vai ter problemas digestórios. E é fácil e visível de ver, né? Parece que a barriguinha dele está um pouquinho proeminente, né? Ele também me parece estar um pouco acima do peso. Então, a gente já começa a identificar os resultados dessa obsessão, né? Dessa consequência. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, para a gente entender esse processo digestório. Então, o que acontece? Depois que uma criança, um adolescente, um adulto, viveu algum estado traumático dentro do ambiente que deveria representar a proteção, e agora é o ataque constante para ela, ela vai responder no seu organismo em forma de enfermidade. Como, professora Ellen? Através de descarga de duas substâncias importantes no cérebro: cortisol e adrenalina. Duas substâncias que são essenciais no nosso organismo, né? A gente precisa delas, mas não em excesso. A produção e a descarga em excesso é o resultado das vivências traumáticas emocionais. Como o corpo recebe a quantidade exacerbada, não sabendo lidar, e aí acaba desenvolvendo facilmente no sistema digestório as enfermidades. Existe uma coligação entre o cérebro e o sistema digestório. Eles estão conectados. E aqui eu trouxe, ela começa desde a boca. Lembra quando eu falei para você que neste quadro de pacientes que sofreram, ou até mesmo se eles próprios são os agressores, eles podem apresentar alterações de peso. Por quê? Perde o controle, não há o controle na boca. Então, ele é aquela pessoa que come o dia todo. Vocês conhecem? Então, belisca aqui, come aqui, vamos aqui, e na hora da refeição não faz uma refeição completa. Por quê? Beliscou tanto que não tem fome, ou a fome é menor. O que deveria fazer é apenas a sua refeição sem nenhum lanchinho nesses intervalos. Por quê? Esses intervalos é o momento que o estômago ele precisa se esvaziar para ele ter força para recomeçar num próximo horário. Mas se ele não esvazia, já vem um problema lá em cima. Então, com a descarga emocional, isso se transforma em uma confusão. E aí a gente agora está falando do estômago. Essas altas concentrações de ácidos geradas pelo próprio cortisol prejudica também o sistema vascular. E nesse momento do processo digestório, que é mais importante, todo o organismo concentra sangue no estômago. Só que esse sangue está cheio de cortisol. Então, aquilo que deveria ser benéfico, agora passa a ser maléfico. É um efeito como se fosse uma ferrugem.
E aí nós temos um outro órgão que é facilmente atingido, o intestino, onde todas as suas substâncias boas que são produzidas lá, são mais de 95% são produzidos, os melhores neurotransmissores não são no cérebro, são no intestino. E esta falta, nessa confusão, onde ele é afetado essa produção, tende a mente a adoecer e o corpo também. E aí eu trouxe, vamos considerar que todos vocês agora são meus alunos, tá? Eu trouxe o meu quadro, que eu mostro muito no meu canal, né? Quando eu preciso explicar alguma coisinha. Eu espero que vocês consigam ver. Conseguem ver? Então. Consegue sim, professora. Dá para ver sim. Assim tá bom? Eu fico um pouquinho mais para trás ou trago um pouco mais para frente? As imagens dá para ver tranquila. Tá, não precisa me ver agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui um cérebro, acredite, é um cérebro, viu? Eu não sou boa desenhista, não. Então, nós temos o cérebro com o cerebelo, certo? Aqui é o tronco. Neste cérebro, que é o sistema nervoso central, ele tem uma função importantíssima interligada ao sistema digestório, que é o sistema de regulação. Então, o sistema nervoso central, ele está interligado com o sistema de regulação diretamente ao sistema digestório. Tem mais. Esse mesmo cérebro também está conectado ao sistema digestório. Sabe aquela situação que você foi fazer uma prova e você ficou muito ansioso, muito nervoso, e aí você começa a ir ao banheiro várias vezes? Por quê? Porque o sistema nervoso central ativou o sistema renal e ele disse, olha, está muita carga de cortisol, a gente tem que eliminar. Então, vamos embora liberar o quê? Líquido. Para fazer o quê? Um equilíbrio desse sistema renal. E aí, além disso, a pessoa ficou nervosa para fazer a prova, está com medo, não estudou o suficiente, e ela começa também a ter quadros de diarreia, ou ao contrário, prisão de ventre. Já sabe que a data da prova está se aproximando, já não consegue ir ao banheiro tantas vezes. Por quê? Porque o sistema de regulação foi afetado. E aqui o nosso cérebro causa, nessa conectividade, que ele está interligado com o estômago, e todo o sistema digestório, ele começa a receber, o quê? A ação traumática desde o cérebro, atingindo todo o processo até a sua posição final. Tem mais. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu fiz uns desenhos coloridos, certo? Então, aqui nós temos um X vermelho no cérebro, que é essas concentrações de cortisol e adrenalina. Então, eles são liberados através, né, de corrente sanguínea, vai direto para o estômago. E aqui eles se encontram com a acidez do estômago, onde é alterado pelas concentrações. E aqui nós temos a produção de quê? Refluxo gastroesofágico. Tem mais. Essa acidez também traz outros problemas no processo digestório, que é o quê? Uma acidez maior, trazendo azia e muitas vezes alteração também com gases, certo? Então, aquela pessoa, o indivíduo, começa a produzir mais gases do que deveria. Por quê? A proteína ela já não consegue ser quebrada de forma plena. E aí, nós temos outro probleminha aqui, que é na conexão neural, onde essa conexão também atinge na forma química das reações dos elementos do alimento que você comeu, macromoléculas para micromoléculas, e essas reações químicas conseguem ser alteradas. Então, aquilo que era alimento, que deveria ser o seu almoço, mas porque você se aborreceu e discutiu com o seu chefe, ou com a sua esposa, ou com a sua mãe no telefone, transforma-se num veneno naquele alimento. E aí ele, misturado à acidez que está acima do normal do estômago, nós agora temos os processos inflamatórios, chegando aonde? No intestino. O intestino que deveria produzir mais substâncias boas, agora recebe uma carga de alimento que sofreu uma alteração negativa e tem um processo de entra no processo de putrefação antes do tempo, né?
acaba alimentando as bactérias no intestino que convive lá, ruins, e eliminando e matando as bactérias boas. Deu para entender? É muito sério. Então, aquela frase, eu vou repetir mais uma vez. Tudo que esta pessoa dizer contra você não é com você. Ela está falando dela mesma. Se a gente entender essa frase, a gente vai evitar toda a desgraça desse processo. Vamos lá, vamos seguindo. E aqui eu botei alguns um desenhozinho, né, onde mostra que a acidez, a alteração dela no estômago, no antro, no fundo do estômago, a má digestão, sabe? Aí os níveis de ansiedade que já estão altos, elas aumentam mais ainda, o estresse também. E aí nós temos as enfermidades emocionais. Gastrite, dor no estômago, refluxo, insônia, azia, aftas também, por causa da alteração da acidez. Aí muitas vezes você toma um antiácido, né, e resolve o problema. Não, a causa continua, é o estresse emocional. Agora, se você tratar o estresse emocional, as aftas vão embora sem precisar de antiácidos. É interessante, né? Isso tudo está interligado e bem entendido na medicina natural. Elevação da glicemia. Vocês sabiam que existe uma relação direta com diabetes, da forma emocional? Para muitos profissionais da área de saúde, não acreditam no diabetes emocional. Mas hoje, com o avançar dos estudos na área psicoemocional, estamos finalmente provando que existe uma influência, sim, uma influência direta, por causa da presença do cortisol e da adrenalina. E aí nós temos também os problemas de pele. Sabe quando alguém não está bem, ela começa a apresentar sinais no rosto, no peito, nas costas, na região do braço, na região das coxas, né? São sinais de quê? De que o processo em si, emocional, na mente, no cérebro, está afetando diretamente o sistema digestório. E aí vem a vermelhidão na pele, coceira, irritação. Quem não já viu alguém que está discutindo e está se coçando? Certo? Tá correndo ali, ó, cortisol à torre à direita, certo? Ou uma irritação de pele, né? Aí vem as alergias respiratórias, falta de ar, suor em excesso, está sempre obstruído, desenvolve rinite, sinusite, todas as ites. E aqui tem um exemplo aqui, claro, né? Olha aqui no braço, parecem uns brotoejinhas, problemas de pele. Ah, manda para dermatologista, via um monte de pomadas. Se tão somente uma conversa, uma compreensão psicoemocional resolveria. Porque a causa não é local, é emocional. Certo? E aí alguns que começam a ter queda de cabelo, né, alopécia, certo? Vários resfriados no mesmo mês, né? E fica ali. Então, o sistema imunológico está abalado. Por quê? Porque quando a gente está emocionalmente abalado, o sistema imunológico ele cai, ele fica mais vulnerável. E vulnerável para quê? Para os vírus e bactérias que estão à nossa volta. E aí nós temos o cortisol no sistema digestório, que traz o quê? Aquela sensação de abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição ou falta de confiança. Tudo isso facilita o aumento e a liberação desse cortisol no sistema digestório. Faltas no cérebro. E aí nós vamos falar o que está faltando, o que foi alterado e faltou agora no cérebro. E aí desenvolveu algumas patologias. Então, nós temos o cérebro, um sistema de reloginho. É o relógio emocional, onde ele diz, olha, basta, chega, eu não aguento mais. E aí nós temos o aumento aqui, o quê? Da dopamina. A dopamina é um elemento essencial para a vida feliz. E aí ela começa o quê? Ser atacada. E aí a produção é diminuída no intestino, ele não está conseguindo produzir. E aí ele começa a decair. Ainda tem um problema mais. Aquela pessoa que está estressada, ela não consegue dormir cedo. E aí falta melatonina. E aí é outra confusão. Por quê? Porque discutiu com uma esposa, discutiu com o chefe, não concorda, foi injusto.
E aí ele fica, em vez de deitar e relaxar e dormir, ele dorme tarde, os pensamentos não conseguem mudar, pensa no problema, acorda, dorme com o problema e acorda com ele de novo. E acha que isso não vai ter uma reação no organismo. Vai ter uma reação, sim. São momentos felizes que fazem do cérebro um órgão bom. Vocês sabiam disso? Até o momento de prática da atividade física, o momento de oração, de meditação, faz com que a alma seja lavada, e não só a alma, mas também o sangue e o estômago. O estômago, o intestino, o fígado, tudo ele é influenciado. E aí nós temos um cérebro agora em paz. Quando você está diante da natureza, gente, tem como ficar com mau humor quando você vê aquele show no céu, quando está acontecendo o pôr do sol? Ou quando você está diante da praia, vendo aquelas ondas, o som, o cheiro, a sensação, não tem como. Isso traz paz não só para a alma, mas também para o cérebro e para o digestório. Você consegue comer melhor, pensar melhor, tomar melhores decisões. Então, automaticamente você também tem um cérebro mais limpo, quando você tem a promoção dos alimentos corretos. Quer uma dica muito boa? Posso dar aqui, Jason? Uma dica para você começar a fazer as mudanças? Comece a acrescentar abacaxi na sua refeição. O abacaxi, ele tem uma substância chamada bromelina, e ela ajuda no processo digestório para a eliminação desses excessos. Como a gente tem que dar valor ao abacaxi? Não é o suco, tá? É comer o abacaxi. A fibra tem que ir junto. Por quê? A fibra do abacaxi passa pelo estômago, equilibra a acidez, é liberado pelo duodeno, cai no intestino e ali ele sai escovando, fazendo toda a faxina da limpeza. Então, limpando e escovando as vilosidades, faz com que elas produzam o quê? Substâncias boas como dopamina. Tá vendo como uma coisa está ligada com a outra? E aí vemos também a religião, a influência da religião. Se você não tem uma religião, busque a Bíblia. Leia a Bíblia, leia nas primeiras horas da manhã. Quando o cérebro está limpo, quando você não está pensando no problema. Eu espero que não, né? Certo? Então você vai ter o quê? Uma mente mais fortalecida, pronta para enfrentar as broncas e de uma forma light. Então, você tem mais atos de generosidade, você abraça mais alguém, certo? Sabe um teste que foi feito num estudo de pesquisa, onde 5 abraços no dia torna você um dia melhor? E quem sabe se você começar a praticar, né? Pratique 5 abraços no dia. Já começa abraçando os de casa, não é verdade? E aí você vai se sentindo melhor e traz um cérebro também o quê? Mais tranquilo. Gente, eu vou ter que ir passando rapidinho, né? Porque eu sei que eu tenho tempo. E aí o seu intestino fala? Será que fala? Ele fala. Fala através de sintomas, certo? Constipação, em forma de diarreia, dor, mau humor, tem tudo a ver com o intestino, certo? Perca ou ganho excessivo de peso. Então, ele fala. A gente tem que entender a linguagem dele, certo? Então, nós temos aí a adrenalina em excesso no sistema digestório. Traz alguns sintomas como irritação, insônia, fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, perca de apetite ou aumento do apetite, queda de cabelo, náusea, azia, refluxo gastroesofágico. Veja aí quanta coisa é atingida por causa da ausência da quantidade normal de neurotransmissores. Por quê? Porque o intestino que recebeu essa carga demais, ele também não consegue produzir bem. E aí não chega no cérebro. E aí nós temos uma ansiedade e uma depressão, que pode facilmente levar a pensamento suicida, sabia? Facilmente. E aí a sua dieta é o seu humor. Já ouviu essa frase? Não, eu inventei. Por quê? Se você acrescentar pelo menos a dica que a professora deu aí, uma vez por semana, não é muito não, né, Jason? É pouco. Uma vez por semana, como um abacaxizinho, isso vai fazer bem para o seu intestino, para o seu estômago e para o seu cérebro. Vale a pena? Vale a pena, certo? Porque eu digo que sua dieta é o seu humor. Porque existem alguns alimentos que são especialistas em
destruir esses processos de mecanismo de defesa do nosso cérebro e do nosso sistema digestório. Em primeiríssimo lugar, açúcar. O açúcar, ele é o inimigo número 1 de quem tem crises de ansiedade ou depressão. Uma pessoa com crise de ansiedade e depressão jamais deveria colocar um pingo de açúcar na boca. E começar a se acostumar a ter uma vida o que mais? Saudável. Se é o seu caso, estou falando de você, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Eu já tive, graças a Deus, vários casos de pacientes meus que tiveram muito sucesso porque eu sigo essa informação que eu estou passando para vocês. E conseguem, sim, se libertar definitivamente da ansiedade e da depressão. Outro protagonista aí, que é o nosso inimigo número 2, é a gordura. Muito sal também influencia, medicamentos também traz esse tipo de alteração. Sabe aquele medicamento de uso contínuo, que você acha que é só os efeitos colaterais que está prescrito ali na caixa? Não é. Ele altera também o humor, altera essas descargas elétricas. Então, se você faz uso do medicamento contínuo e ainda discute com o chefe, tem problema em casa, a família não está legal, é um prato perfeito, é um casamento perfeito para a destruição de todo o sistema digestório, simplesmente pelo estado emocional. Sabiam disso? Irmãos, amigos, meus alunos, medicamento menos é mais. Mas, doutora, professora, o meu médico diz que eu não posso deixar de tomar esse remédio. Ok, conversa com ele, diminui pelo menos. Tem gente que coleciona remédio. Só para o diabetes é 3, só para a pressão é 4. Põe pelo menos um de cada, né? Bate de leve, não bate tão forte, não é verdade? E aí, se você tiver interesse de um dia, quem sabe, nunca mais depender de medicamentos, entre em contato conosco, que somos terapeutas, e a gente pode te ajudar, sim, a se libertar dos medicamentos que só faz mal à saúde e não bem. Intemperança no comer. É tão interessante a questão da intemperança no comer, porque se você acertar na dieta, se você acertar na atividade física, no beber água, em dormir cedo, se tudo você fizer certinho, mas se você comer, mesmo você comendo a comida saudável em excesso, você também vai trazer os mesmos resultados negativos no teu organismo, como se estivesse comendo as coisas erradas. Sabiam disso? Por quê? Porque o alimento entra em fermentação. E a fermentação, especialmente se tiver a presença do açúcar, certo? Ele transforma em álcool. Álcool no açúcar traz uma sensação que você está embebecido. E isso entorpece a mente, e ele, por estar em torpor, ele libera mais cortisol na corrente sanguínea. É um problema. Então, temos que ser também temperantes, observar o que combina com o que, a quantidade, certo? Temos que comer apenas o suficiente e respeitar o intervalo entre uma refeição e outra. O intervalo ideal é de 5 horas. Não come nada nesse período. Nem uma maçã. Ah, professor, mas maçã não é natural? É, mas não é para esse momento. Ela tem que estar contida dentro de uma refeição, em um dos horários. Ok? E aí nós também temos outro resultado negativo, que é a síndrome do intestino irritável. Hoje em dia, infelizmente, nós temos visto um aumento muito grande desse público, porque já é uma consequência de uma enfermidade instalada por insistência desses problemas de saúde. Então, ele começa com uma aziazinha, aí joga lá um remédio, né? Camufla o problema e vai, continua, e o intestino diz, não aguento mais. Aí instala a enfermidade. E aí nós temos aí um mal-estar de hipoglicêmico, nós temos gases em excesso, barriga inchada, estufada, né? Comer uma bobagemzinha, né? Com um pouquinho mais de gordura, a barriga incha, a ansiedade, fica irritado. Você já viu aquelas pessoas que, se não comer naquela hora, fica irritado? Desconfie, tem alguma coisa errada, certo? Queda da imunidade, deficiência no ferro, na B12, no ácido fólico, ou melhor, na parte hormonal, falta de energia, fome descontrolada, insônia. Então, tudo isso está ligado com a síndrome do intestino irritável. E aí nós temos as causas, né? Agora estamos falando do intestino, estamos na porção mais embaixo, certo?
E aí nós temos umas alterações, por quê? Porque o estilo de vida não foi seguido da forma correta. E aí nós temos os efeitos nos transtornos no cérebro, na tireoide. Eu nunca vi, olha, eu tenho muitos anos de como enfermeira, viu? Eu nunca vi tantos quadros de hipotireoidismo como eu tenho visto hoje. E isso está ligado, sim, com o processo mental que traz uma consequência digestória e também afeta os hormônios, os neurohormônios, certo? E aí nós também temos problema nas articulações, sabia disso? Que pode trazer, sim, problema nas articulações, aí vem as fibromialgias, né, da vida, tem uma ligação direta com o estado emocional. As adrenais, os rins, certo? Sinusite na boca. E aí nós temos uma qualidade de vida, né, muito desregrada, onde traz essas consequências. Se tão somente ela for corrigida, também a cada processo de melhoras na qualidade de vida, você também tem a cura de todos esses problemas. E aí eu dou dando aí para vocês, né, o que pode te ajudar se você se identificou em algum desses pontos que eu coloquei. E aí eu estou dando uma dica de alguns chás que você pode fazer uso, pelo menos um deles, 2 a 3 vezes por semana, certo? Chá de camomila, né? Antioxidante, sedativo. Chá de erva cidreira, ansiolítico, antioxidante também, né? Chá da folha do maracujá, que é de passiflora, antioxidante calmante. Mulungu, né? Que te ajuda aí para você dormir melhor, durma cedo e durma melhor. Às vezes você deita, mas não consegue dormir. Toma um chazinho de mulungu um pouquinho antes de deitar. Isso vai te ajudar a produzir a melatonina, certo? E o chá de valeriana, para aqueles que são mais ansiosos. Outro quadro interessante é observar o quadro de ansiedade. Geralmente, o quadro de ansiedade leva aos problemas gastrointestinais. São duas relações que estão ligadas. Por quê? Porque o problema está na mente, está na emoção. E está na falta do controle dessa emoção. Então, muita gente foca só no estômago, só no intestino, e esquece da causa. Tem que ir na causa. E aqui eu trouxe para vocês algumas frases de um livro espetacular, certo? Que se chama Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 4. Diz assim: a saúde do corpo depende em grande parte da saúde da alma. Quando ele se refere à saúde da alma, ele está se referindo à mente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A religião pessoal revela-se pelo comportamento. Olha só que frase interessante. A religião pessoal, ou melhor, quem eu represento? Eu represento Deus, meu Criador, meu Pai. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Então, essa característica que traz o Deus, o Pai que eu represento, ela se revela através do comportamento, pelas palavras e pelos atos. Se as minhas palavras são boas e os meus atos são bons, eu não tenho como adoecer. Mas se for o contrário, eu vou adoecer todo um sistema. Certo? Está em Colossenses 2:10. A religião pura traz serenidade, calma e força. Então, a religião pura, imaculada, não é um sentimento, mas é a prática da obra da misericórdia e do amor. Tal religião é necessária à saúde. Epa, professora, você está dizendo o quê? Religião tem a ver com a saúde, eu acabei de provar. Se uma mente está tranquila, não tem descarga de substâncias em excesso, substância que vai trazer um transtorno, então eu tenho não só saúde mental, como também saúde física. Então, a ciência está provando que estas palavras estão corretas. Então, tal religião é necessária à saúde e à felicidade. Ela penetra no poluído templo da alma. Ou por que ela chamou de poluído? Porque a gente está cheio de nóia, cheio de estresse, cheio de ansiedade. Então, está poluído, certo? Ela penetra no poluído templo da alma e com um açoite expulsa os pecaminosos intrusos. Assomando ao trono, ela consagra a todos por sua presença, iluminando o coração,
com os brilhantes raios sol da justiça. Então, tudo isso é o poder também que está contido na palavra de Deus. Então, ela começa a tratar a nossa alma e automaticamente também está tratando nosso corpo. E aí, abre as janelas da alma em direção de quem? Do céu, dando entrada ao brilho do amor de Deus. Quando é que você entende o amor de Deus? Quando você conhece o caráter dele, que está contido aonde? Na palavra dele, na Bíblia. Com este vem a serenidade e a calma. Aumenta a força física e mental. Opa, aumenta o quê mesmo? A força física e mental. E moral. Olha aí a consequência final. Porque a atmosfera do céu, como um agente vivo, atuante, enche quem? A alma. Cristo, à espera da glória, é formado em nós. Que coisa linda, não é verdade? Imagine a gente viver a atmosfera do céu na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, e onde quer que nós formos. Por quê? A gente começa a conectar esse Deus com a nossa vida, fazendo das palavras dele a nossa história, o nosso testemunho. E aí, Jesus, que não se importa com o seu passado, com aquilo que você sofreu, muitas vezes abusos, né? Traumas, vindo de pais narcisistas, né? Perversos. Então, Deus que não se importa com o seu passado, ele te ama com todos os seus defeitos e os trata. Não é fantástico? Então, assim eu finalizo a minha palavra. Espero que vocês tenham gostado e entendido que tudo isso pode ser facilmente tratado se nós colocarmos uma aliança de 3: físico, mental e espiritual. Muito obrigada.